Na verdade, o primeiro é uma carta, a primeira leitura aos Romanos, e o Evangelho é o próprio livro de Lucas, que Lucas escreveu falando da história, então, de Jesus. E hoje, a palavra de Deus nos volta para a sensibilidade que cada um tem para com o irmão. Olha que interessante. Muitas das vezes, fazemos da nossa rotina algo quase que automático. Muitas vezes já sabemos o que fazer de logo, não precisamos decidir, na verdade, colocar no papel. Muitos já fazem os seus afazeres com aquilo cotidiano. Logo, aquilo que se torna automático, muitas vezes acaba não sendo tão detalhado quando nós paramos, ou então damos uma pausa nas nossas atividades e paramos para refletir o que temos feito no nosso dia a dia. Isso, na verdade, é uma reflexão que deveríamos fazer todos os dias, no fim do dia ou na oração pessoal, em determinado horário que você tem, refletir o que eu pude ajudar ao próximo, naquilo que Jesus nos pede enquanto testemunho. O que eu fiz que de fato se tornou um ato de evangelização? Será que de fato eu mais cumpri uma regra, ou então eu olhei para a necessidade do irmão e aí então me dediquei ao serviço? Foi isso que então Jesus demonstrou para os fariseus que estavam reunidos com ele na casa de outro fariseu para então jantar, para então comer. Quando um judeu ou alguém daquela época de Jesus se sentava à mesa, ou você era muito importante, ou você também tinha muita intimidade. Sentar à mesa, sim, muitos. Então, um ato de proximidade. No entanto, Jesus sabia muito bem com quem ele estava dialogando, com quem ele estava repartindo o pão. Aquele grupo chamado fariseus, eles sabiam a lei, a Torá, os livros da sabedoria, os livros proféticos de ponta a ponta. Porém, valorizavam muito mais a lei. E para eles, se você não seguisse a lei, você provavelmente não seria alguém confiável. Inclusive, isso valeria até mesmo para obras de caridade que eram então proibidas em dias que estavam estritamente ditos para o descanso. Jesus, ele toma como exemplo algo muito forte para quem é pai e para quem é mãe. Qual é o pai e a mãe que não ajudam o filho, né? Qual é o pai e a mãe que não tem uma sensibilidade? Às vezes o filho está merecendo. Às vezes ele é tão leal que ele dá raiva, né? Mas ele vai lá, o pai ou a mãe vai lá e faz por amor. Porém, quando nós nos colocamos como seguidores de Cristo, devemos lembrar de um detalhe: ele foi enviado pelo Pai, Deus, e Deus é amor. Quando de fato entendermos isso, toda a nossa vida se torna um serviço, porque é um sinal de quem busca o amor de Deus. E aquele que não ama o irmão, provavelmente não conhece Deus, porque Deus é amor. E aquele que ama é porque ele conhece o amor, logo ele conhece a Deus. E quando conhecemos a Deus, toda a nossa vida é transformada, tudo é superado, e a palavra de Deus, por onde passa, ela transforma. E hoje, para nós, a palavra de Deus nos mostra que precisamos cada dia mais transformar o nosso coração no maior exemplo de serviço aos irmãos, porque é no coração que nós não expressamos aquilo que cultivamos com a palavra de Deus, com a oração e com aquilo que somos. E aqui entra o que de fato devemos lembrar da nossa postura. Veja bem, se Cristo viu que na lei estava escrito não fazer nenhuma cura em dia de sábado, mas ele viu um irmão que precisava, ele simplesmente foi lá e curou,
Sabe por quê? Porque não foi o homem feito para a lei a serviço do homem. A lei não era mais importante do que o homem, do que a mulher, do que o irmão, do que a irmã. A lei, ela veio para ajudar na boa convivência com cada um de nós. Se a lei acaba fazendo com que você não seja sensível para com o irmão, você não está servindo de uma forma amorosa. Você não está servindo de uma forma amorosa. Você está servindo a lei, a palavra, e somente a isso. Não tem a sensibilidade com o que o Cristo ensinou, com aquilo que o Mestre nos pede. Veja bem, você entrou em desavença. Infelizmente acontece, somos humanos. E acontece algo ruim com aquele que ficou. E você precisa então tomar uma postura diferente, porque ele está precisando de ajuda. Onde está aquilo que você cultiva a cada dia? Onde está então a tua postura como cristão, como cristã? Nesse momento, precisamos lembrar de fato daquilo que temos como nosso testemunho. Se somos seguidores de Cristo, precisamos lembrar então que precisamos superar essas desavenças, precisamos superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para lembrar que esse amor que recebemos de Deus precisa também ser expressado até mesmo nessas situações que nos pede uma postura diferente. Paulo, quando ele escreve o trecho da carta aos Romanos, ele apresenta essa sensibilidade. Muitos julgavam os cristãos que começaram o caminho da igreja, e muitos, de fato, maltratavam pessoas que estavam buscando uma vida diferente. E mais, até mesmo aqueles que já estavam no seguimento de Cristo, esqueceram que um dia foram amados também e começaram a ter uma vida diferente. Muitos que deixaram que a palavra começasse a se transformar, se esqueceram de como começou. Paulo ficava triste com isso. Ele queria se colocar no lugar da pessoa, porque ele conseguia aceitar o que estava acontecendo no meio dele. E ele exortava os cristãos de Roma para tomar uma postura diferente. Que não há então processo específico a se seguir, não há procedimentos que vai superar o teu serviço ao próximo, não haverá aqueles códigos, se você quiser A mais B vai dar a sua salvação, não. Paulo vem resgatar uma perspectiva que Jesus hoje nos ensina, vem resgatar um ensinamento muito simples. Se você vê um irmão que precisa de ajuda, ajude-o. Se você vê uma necessidade a ser feita, faça em prol do bem. Se você precisa testemunhar Cristo Jesus até quando você não quer, lembre daquilo que você cultiva em seu coração. Lembra do terreno que recebe semente do amor que Jesus está regando todos os dias. Mas só que Jesus também pede a nossa ajuda para regar essa semente também. E então, Jesus nos pergunta: se você tivesse um filho no poço, você podia dar um jeito de salvar ele no sábado? Se fosse por você podia dar um jeito também? Precisamos lembrar disso, para que o nosso testemunho não se volte contra nós, aquilo que nós chamamos de contra. E quando nós vemos o contra-testemunho, até mesmo nós temos uma postura muito complicada, a gente acaba julgando. Precisamos também mudar isso. Quando acontece um contra testemunho, nós precisamos ajudar a pessoa a entender que não é esse caminho, é um outro diferente que pode ser melhor. E a lei, para nós, tem uma outra dimensão. Ela nos ajuda na convivência humana, mas ela não supera o próximo. E se o próximo precisa de ajuda, supere a lei. Mostre que você tem a lei das palavras que foram combinadas em determinado contexto. Mostra que você de fato está disposto ou disposta a fazer algo diferente no mundo que nos ensina o contrário. Porque tem gente que quando vê o outro caindo faz questão de derrubar, mas nós não. Precisamos então ver que precisamos ajudar. Se um está caindo, ajude-o a levantar. Amém?
uma forma que possamos corresponder